Salve, salve pessoal, Roberto, Laboratório Center Med falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o Covid-19, né? Conforme prometemos hoje pela manhã. Hoje vamos trazer informações do que são os exames, de que maneira que eles devem ser feitos, ok? Já que a preocupação não é só nossa, é mundial, né? Então aqui vai uma informação para vocês. Antes de falar sobre os exames específicos para o Covid-19, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um conceito de vírus, né? Vamos ter que nivelar um pouquinho para que todos possam, de fato, entender, ok? Nós temos a definição de vírus dada lá na biologia, quando a gente fez lá o ensino médio, né? Vírus, parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Todo vírus, ele precisa de uma célula para poder fazer a sua função biológica principal, que é a divisão celular. Então ele entra dentro da célula, certo? Tem receptores aqui que recepcionam esse vírus, que pode ter vários formatos. Aqui nós fizemos mais ou menos o que se espera do vírus do coronavírus, né? Que é só observado por microscopia eletrônica, não é visto no microscópio comum nosso aqui, o microscópio óptico comum, ele precisa de microscopia eletrônica para ser visualizado, e alguns modelos, inclusive, são teóricos, né? Então, esse vírus corona, ele invade a célula, certo? E intensifica dentro da célula, ele aproveita de todo o material celular para iniciar a sua replicação viral. Então, ele começa a se dividir e a se propagar com uma frequência incrível. Então, ele entra dentro da célula, se multiplica e destrói essa célula. Ele vai destruindo essa célula, produzindo cada vez mais vírus, num processo que nós chamamos de replicação viral. Então, todo vírus, ao adentrar a célula, ele tem esse período, né? Esse período de incubação, que nós chamamos, o período de replicação viral, infecção e replicação viral, e depois a propagação do mesmo, certo? Um detalhe muito importante: todo vírus ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade por um tipo específico de célula. No caso do Covid, a maioria dos vírus, né, onde se tem notícia, é que ele tem uma afinidade muito grande pelas células pulmonares, ou as células intersticiais do pulmão lá. Então o que ele faz? Ele provoca uma inflamação aguda muito grande no pulmão, debilitando mesmo e fazendo com que ele perca a função. O final da inflamação lá, né, ele infecciona, faz uma infecção viral importante. Muitas dessas infecções acabam tendo um quadro de pneumonia, lá que vocês cansaram de ver aí pela internet, né? E a pessoa, através de falência respiratória, acaba vindo a óbito. Agora, o que nós precisamos entender aqui? Essa infecção viral, ela tem um tempo de incubação. Então, a pessoa entrou em contato com o vírus, no caso do corona, especificamente através da respiração, através de gotículas de saliva contaminadas com o vírus, e em algumas pessoas ele acaba se desenvolvendo, ele consegue encontrar um mecanismo de driblar todo o sistema imunológico da pessoa, as células de defesa, e infectar a célula, certo? Isso aí demora de quanto em quanto tempo? Estima-se que entre 3 a 8 dias é o tempo inicial dessa infecção. Então a pessoa entrou em contato com o vírus, 3 a 7 dias ele começa a desenvolver a sintomatologia. Pode ser uma sintomatologia leve ou até uma sintomatologia mais acentuada, dependendo de caso a caso, depende do estado imunológico da pessoa, depende principalmente do estado de nutrição da pessoa, né? Então aquilo que a gente orienta sempre. Nessas condições que estamos vivendo, quanto mais íntegro tiver o seu sistema imunológico, melhor. Então, horas de sono, alimentação adequada, hidratação adequada, tudo isso vai ajudar a favorecer com que o seu sistema imunológico esteja íntegro, beleza? Basicamente isso, para não ficar um vídeo muito extenso, tá certo? O que nós vamos ter que pensar agora? Como que nós vamos detectar a doença? Existem duas formas principais, vou anotar aqui embaixo, ó. Duas formas principais. Qual as principais formas? A primeira, que é o padrão ouro, né, é você diagnosticar o vírus. Então, através de biologia molecular, testes específicos, eu coleto a saliva do paciente através da mucosa da orofaringe, lá vou colocar um cotonete lá no fundo da garganta, né, e outro na cavidade nasal. Então, eu vou colocar um cotonetezinho, igual um cotonete desses que a gente coloca aí, que você tem essas hastes flexíveis aí, Johnson & Johnson, enfim, várias marcas, que você consegue fazer a coleta desse material de secreções, tanto nasal quanto orofaringe, e você faz aqui o que a gente fala, o COVID, o RT, né? O RT, Real Time PCR, que é a técnica, para o COVID-19. Então você vai pesquisar o antígeno, aqui ó, o antígeno, então, ou seja, o causador da doença.
Isso é o padrão ouro. E por que a gente reforça que esse aqui é o padrão ouro? Muitas e muitas pessoas, estima-se que 20% a 30% das pessoas infectadas com Covid-19 não desenvolvem sintomas, ele não desenvolve a doença. Por ele não desenvolver a doença, mesmo ele não desenvolvendo a doença, ele tem lá na cavidade nasal o Covid-19. Agora, veja só, ele não tem o Covid-19, ele não desenvolve a doença, mas ele transmite. Então, ou seja, a saliva dele, as gotículas de saliva, as secreções, tem esse vírus e ele transmite de pessoa para pessoa. Lembrando, ó, neste caso aqui, nós somos o vetor. Lembra lá quando a gente fala da dengue, que precisa de um vetor chamado Aedes aegypti, o mosquitinho? Tá? Aqui nós, seres humanos, somos os vetores. Então, por isso que a infecção torna-se muito perigosa, né? Alastra-se com uma grande frequência, porque nós estamos conversando com as pessoas, trocando ideia e tal, tocando nas superfícies, espirrando, falando, tudo isso acaba transmitindo de pessoa a pessoa. Então, o primeiro exame que você precisa entender é esse RT-PCR Covid-19, o antígeno. Então, nós vamos pesquisar o antígeno. O que é o problema disso aqui? A técnica, equipamentos. São situações técnicas que você precisa de primeiro, de máquinas especializadas, mão de obra especializada e, infelizmente, na grande maioria das cidades do interior, nós não temos essa tecnologia. Todos os laboratórios, praticamente, os pequenos laboratórios, os médios laboratórios, enfim, acabam terceirizando esse serviço. Então, é um teste que hoje você tem o resultado em 6 a 7 dias, certo? Isso, o padrão ouro. Então, se uma infecção demora de 3 a 4 dias para manifestar sintoma, você pode, diante de um contato com um paciente que possa ter coronavírus, fazer o RT-PCR 6 a 7 dias, muitas vezes até antes de você começar a ter sintomatologia, ter o resultado dessa pesquisa, certo? Então, isso é importante a gente salientar. RT-PCR, Covid-19, que nós vamos fazer a pesquisa do antígeno, do agente causador da doença, resultado em 6 a 7 dias, beleza? Não necessariamente a pessoa precisa estar doente para fazer o exame. Importantíssimo isso. Belezinha? Ok. Agora, nós vamos falar sobre esse Covid-19, IgG e IgM, que é esse teste que o governo está distribuindo. A partir da semana que vem, em alguns postos vai chegar, tá? Nós ainda do laboratório estamos adquirindo esses testes. Veja bem, no Brasil não tinha esse teste IgG e IgM, esse teste rápido. Ele foi aprovado há exatamente uma semana pela vigilância sanitária, né, pelos os órgãos que regulamentam os kits no Brasil. Então, como ele foi aprovado faz 10 dias, nós ainda não temos insumo suficiente para atender todos os laboratórios. Então, hoje é um kit muito caro, um teste muito caro por paciente. Então, a gente está importando isso. Vamos ter praticamente no começo de abril, nós vamos ter isso aqui disponível, né, para que as pessoas possam fazer os seus exames. Agora, veja só. Fazer Covid-19, IgG e IgM é importante em que situação? Na decisão médica. Então, se ele é um teste rápido que é feito no sangue, veja só, aqui o RT-PCR é feito nas secreções, certo? Aqui é feito no sangue. Aqui, necessariamente, o paciente precisa ter sintomatologia e ele é diagnosticado a partir do 5º, 6º dia de infecção. Lembra lá, quando a gente faz o teste de dengue, IgG e IgM, a gente tem que fazer a partir do 5º dia? O Covid-19... ele pede para fazer a partir do 6º, 7º dia para se ter uma reação IgM positiva, né? Ou seja, um IgM aqui, quando a gente fala, é um marcador de infecção recente, ou seja, a pessoa teve infecção, o contato com o vírus, está desenvolvendo a sintomatologia e começou a positivar o IgM. Por que é importante esse teste? Esse teste é muito imprescindível, aliás, porque ele vai determinar a conduta clínica do médico e é ele que vai fazer com que nós consigamos levantar dados epidemiológicos sobre a doença. Vai ser crucial adotar o teste de Covid-19, IgG e IgM. Então, nós vamos ter aqui esse aqui como marcador inicial da doença, beleza? Então, com o passar do tempo, a pessoa vai evoluindo a doença, no sentido de fazer com que o sistema imunológico comece a eliminar a carga viral do vírus aqui, do vírus causador da doença. Então, ele começa lá a positivar o IgG positivo. Então, em teoria, quando o IgM é positivo, nós temos a doença em curso, a doença acontecendo. Então, aqui eu vou frisar bem, ó, acontecendo. A doença está em curso, certo? O
Covid-19 IgG já mostra que o paciente teve uma reação importante, muitas vezes aqui ele já evolui para a cura, certo? Agora há uma ressalva nessa evolução para a cura. O Covid testado em ambiente hospitalar, por exemplo, com os funcionários, com a equipe técnica que está lidando na linha de frente com os pacientes, é importante porque você vai conseguir saber dentro do hospital quais os funcionários da saúde já tiveram contato com o Covid, alguns nem sintoma tiveram e evoluíram para a cura. Agora, um dado que eu acho importante é que ainda não há um estudo se esse paciente que evoluiu para a cura, em quanto tempo a carga viral dele é baixa a ponto dele não transmitir mais a doença. Tá? Isso é um fator muito importante. Então, nós precisamos ter muita ressalva, muito cuidado quando formos lidar com o Covid-19, IgG e IgM na sua avaliação, na sua conduta. Para o médico isso vai ser essencial na conduta clínica dele, de isolamento do paciente, muitas vezes acompanhamento mais clínico, né, para saber a evolução, se é preciso internação, se não, se é preciso levar para UTI, enfim. É através desse exame que o médico vai conseguir ter uma conduta mais segura do procedimento. Tá bom? Então, assim, pessoal, é preciso ter muita calma, é preciso ter muita tranquilidade nesse momento que nós estamos vivendo, porque como existem essas duas possibilidades de fazer os exames, e vejam só, são situações, pessoal, nós vivemos num país onde é tudo muito caro, os insumos são absurdamente caros, são todos importados, certo? Então, esse RT-PCR, para você ter uma ideia, que é o primeiro teste desenvolvido, que alguns laboratórios conseguiram desenvolver a técnica logo lá em fevereiro, nos primeiros dias de infecção, tiveram uma demanda tão grande para esse teste, que hoje diminuiu muito os laboratórios que fazem. Por quê? Porque os insumos acabaram. Então, estão sendo importados novos insumos para se fazer isso. Hoje, laboratório Centermed ou qualquer outro laboratório, fazemos tanto esse COVID, né, PCR, tá? Que é aquele que nós, de fato, achamos que é o imprescindível aí para quem quer fazer uma prevenção familiar, para quem quer fazer, saber se na família tem alguém contaminado, de repente tem uma senhorinha que precisa ser colocada em isolamento, às vezes a família tem uma propriedade que quer levar a avózinha para ficar quietinha lá, com cuidador e tal, então prefere-se fazer esse aqui para saber se a pessoa tem o vírus dentro da cavidade nasal com ela ali e não contaminar os seus entes queridos. Então é um teste que é feito dentro do laboratório, tá? Estamos fazendo normalmente. O COVID e IgG aqui, IgG e IgM que nós temos aqui em cima, ainda é um teste que ainda não recebemos isso dentro do laboratório. Provavelmente a semana que vem, entre a primeira semana de abril e a segunda semana, os laboratórios devem recebê-lo para que nós possamos também somar com aí as atitudes que o SUS tem feito para diagnóstico de Covid-19, tá bom? Eu acho muito importante a gente salientar isso, ó. Pessoal, cuidado, é um exame que custa caro para ser feito, não é assim para se fazer. Todo mundo está com desespero, nada. É preciso entender, muitos pacientes não desenvolvem sintomatologia, muitos pacientes vão ter o COVID com ele, mas não vão manifestar sintoma algum. Então é preciso cautela, calma nesse momento e decidir conjuntamente com o médico. Então não adianta querer cortar o caminho e ir para o laboratório para fazer isso aqui desesperadamente para saber se tem positivo ou não. Nós já sabemos de situações que esse COVID IgG e IgM aqui, ó, vai ser distribuído gratuitamente no monte de local. Então vamos esperar, vamos com cuidado para que a gente não tome decisão precipitada, tá bom? É muito importante que cada um de vocês entendam essas colocações que nós estamos fazendo, entendam as colocações do isolamento, que é muito importante, tá? Tem gente indo contra, eu entendo o que representa isso economicamente para cada um de vocês, mas que é mais importante no momento onde nós não temos insumos, onde nós não temos como testar todo mundo e onde nós não temos leito hospitalar para todo mundo, é importante que as pessoas que puderem fiquem em casa, tá bom? Nós vamos continuar trabalhando lá no laboratório para quem puder precisar, de repente, ou precise de algum exame fora esses COVID aqui e que precisa fazer com urgência, nós estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Eu tentei ser o mais sucinto possível, mas de fato é um assunto que acaba sendo longo, ok? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e se cuidem, policiem o seu comportamento para não transmitirmos esse vírus. Grande abraço.